Boa noite a todos, né? Meu nome é João José Alencar e hoje eu vou estar aqui apresentando, juntamente com os meus colegas Vanderlei Pereira da Silva e João Paulo Sutério dos Santos, um seminário para a disciplina de Sociologia da Educação, né? Que é ministrado pela professora Joana Dark de Oliveira. Nós somos alunos do curso de licenciatura em História pela UAB Unemate. E o nome do nosso seminário é A Contribuição de Karl Marx para o Pensamento Sociológico. Então, para darmos início à nossa apresentação, eu passo a palavra para Vanderlei. E Vanderlei, me diz aí, afinal de contas, quem foi Karl Marx? Boa noite, João. Boa noite, João Paulo. Karl Marx, né, ele era um filósofo e teve muita contribuição para a sociologia, considerado um dos fundadores do socialismo científico, né? As suas obras, né, influenciou, além da sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Né, as suas principais obras, né, ele teve muita ajuda de outros filósofos também, como Engels, né, que eles publicaram o Manifesto Comunista em 1848. Nele, eles criticam o capitalismo, expõem a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo, né, no mundo todo. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848, na França, a chamada Primavera dos Povos. E em 1867, ele publicou, né, uma de suas mais importantes obras, O Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Esta coleção causaria, nas décadas seguintes, uma revolução na maneira de pensar a história, a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. No contexto da obra de Marx, né, a gente pode estar abordando ali, né, a moderna sociedade burguesa, que surgiu o declínio da sociedade feudal. Não aboliu as contradições de classes. Ela apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas. Nessa época, né, na época da burguesia, caracteriza-se, contudo, por ter simplificado os antagonismo de classes. Toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes grupos como inimigos, entre duas grandes classes diretamente opostas, a burguesia e o proletariado. Bom, João, vou passar agora para você. Bom, continuando falando sobre o que seria essa divisão de classes aí que é tão defendido na obra de Karl Marx, né? É como se o proletariado se manifestasse contra a exploração causada pela burguesia, né? Ele fala que a condição essencial para a existência e a dominação da classe burguesa, ela é a concentração de riqueza, né, nas mãos de particulares, a formação e a multiplicação do capital. Né? A condição de existência do capital é o trabalho assalariado, já que quem produz tudo teria em mãos, né? Isso aí dependeria da produção das pessoas. Este se baseia na concorrência entre os trabalhadores. Né? Essa é a grande crítica sobre a concentração de capital que Karl Marx faz. A gente tem até aqui do lado uma charge que ela fala, né? Ela mostra lá a riqueza criada pelos trabalhadores, enquanto isso o patrão paga um salário ínfimo aos trabalhadores pelaquela mão de obra deles, né? E ele fala ainda mais, ele fala que a imposição do modo de produção capitalista, o sistema que é criado, ele promoveu aquilo que num texto até que foi publicado pelo Karl Marx na sua juventude, né, denominou de alienação do trabalhador. E esse eu acho que é um dos grandes conceitos aí da obra de Karl Marx, que essa alienação, ela diz sobre que o produto fabricado pelo trabalhador, por não lhe pertencer, ele parece algo estranho, um poder independente dele que o domina, mesmo sendo ele o produtor de todo produto que existe. E aí, sobre o conceito de alienação em Karl Marx, ele fala o seguinte: quanto mais o trabalhador produz,
mas vê-se privado dos objetos necessários à sua subsistência. E na medida em que menos objetos ele possui, mais ele cai sob o domínio dos produtos que são criados por ele, né? Isto é, sobre o domínio do capital. Dando sequência, né, na obra do Karl Marx, ele fala sobre essa revolução da classe trabalhadora, né, onde se revoltaria sobre esses meios de produção, acabando com esse ciclo criado pelo capitalismo. E aí ele defende a criação do Manifesto do Partido Comunista. Né? E o que tem de diferente desse Partido Comunista para os outros partidos? Né? Ele fala que esse partido é a união de toda a classe trabalhadora, né, em torno de um mesmo objetivo. Né? Não é cada um defendendo o seu grupo específico, mas todos, né, proletariado univos, né, para que assim consigam chegar no resultado. Então, os interesses dentro do Partido Comunista, né, dentro desse manifesto do Partido Comunista, é que a luta do proletariado contra a burguesia defende sempre os interesses do conjunto do movimento, não de um grupo específico. E ele aborda ainda mais que contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, considerava inevitável a ação política do operariado, porque enquanto o operariado tivesse submetido às condições criadas pelo sistema capitalista, ele sempre estaria preso naquela alienação e nunca conseguiria ser liberto, né? E a revolução socialista é que vai fazer surgir uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? E aí, como que seria esse manifesto? Como que seria essa revolução? De início, ela seria instalado o controle do Estado, né, pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção. E assim eliminaria a propriedade privada, né? Não existiria mais uma pessoa, a concentração de riqueza na mão de um só. E aí, na etapa seguinte, a meta seria o comunismo. A base, a ideia central do comunismo, aquele que é tão alardeado nos meios de comunicação, né, por outros partidos políticos, né, de que seria um bicho-papão, mas o que o comunismo realmente defende, né? Que ele representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado, né? Seria o fim do Estado, ia surgir uma comunidade mais justa, mais igualitária, que todos tivessem direitos iguais. Na prática, assim, ou melhor, na teoria, a base da ideia do socialismo, do comunismo, e defendido principalmente por Karl Marx, que até hoje, de outras formas, ainda reverbera na sociedade e tem seus defensores, né, seria esse. E aí eu queria, agora eu vou passar para o João Paulo, para ele falar um pouco de como que o movimento, como o marxismo, né, e esse movimento, como que ele foi representado em outras sociedades. Será que ele já foi aplicado algum dia? É com você, João Paulo. Olá, boa noite. Aqui a gente traz algumas teorias da influência do marxismo, de acordo aí com Karl Marx. As teorias de Karl Marx influenciaram a Revolução Russa de 1917, além de teóricos e políticos entre Lenin, Stalin, o Trotsky, o Rosa Luxemburgo, Che Guevara, Mao Tse-tung, entre outros. Cada um deles entendia a teoria marxista e buscava, então, adaptá-la à sua realidade. Assim, temos o marxismo-leninismo, na União Soviética, o socialismo moreno, na América Latina, vários foram os governos que se proclamaram aí socialistas. A gente pode citar a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, entre muitos outros países. Aqui a gente trouxe uma dica de filme, um filme baseado na vida do filósofo Karl Marx. Esse filme conta a história, né, desse filósofo, desse
sociólogo. É um filme aí de 2017, dirigido pelo Peck, que conta a juventude de Karl Marx, período no qual ele luta, né, para expor toda a sua ideologia, expor tudo que ele acha necessário para mudar o mundo de acordo com as suas teorias. Conta também o início do seu casamento com Jenny e também a sua amizade com Angel, disponível aí na plataforma Prime Video. Para encerrarmos, a gente traz aqui as nossas referências que foi abordadas e estudadas para fim dessa apresentação. Nosso muito obrigado. E assim a gente encerra a nossa gravação e agradecemos, né, a todos pela audiência e por estar prestigiando aqui o nosso seminário. Valeu.